Boa noite, comunidade evangélica Sara, Nossa Terra Bandeirantes. Um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês, trazendo uma palavra abençoada direto do trono do Senhor, dentro de uma campanha maravilhosa. Então, sou muito grata ao Senhor por mais essa oportunidade e te convido a entrar conosco nessa atmosfera de oração, de adoração, de conhecimento através da palavra de Deus, amém? E eu gostaria de te convidar também nesse momento a orar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Estamos vivendo momentos que são momentos muito importantes, preciosos, e eu creio no poder da oração, eu creio no poder da palavra de Deus, que nós conseguimos mover a palavra e a vontade de Deus através da oração. Então, se assente na sua casa, no seu sofá, comece a se conectar com esse Deus maravilhoso, busque a Deus através do seu pensamento, esteja conectado com Ele nessa noite, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na sua santa e preciosa presença, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai de amor, aquele Pai que tem autoridade sobre a nossa vida. Deus, queremos te adorar, queremos te engrandecer nesse culto, queremos, Senhor, Deus, reconhecer o seu senhorio e a sua majestade sobre as nossas vidas. Visita-nos, Senhor, Deus, nessa noite. Toca, Deus, no nosso coração. Toca, Deus, na nossa mente. E tudo aquilo que precisa ser transformado no dia de hoje, Senhor, transforma, Pai. Muda a nossa forma de pensar, de falar, Senhor, Deus, de agir. Que tudo aquilo que acontecer aqui essa noite seja para honrar e glorificar o seu santo nome. Senhor, usa a minha vida. Eu, nesse momento, Pai, quero me esvaziar de mim mesmo para que o Senhor cresça em mim. Usa-me como instrumento. Usa, Senhor, oh Deus, como barro nas suas mãos, para que o Senhor possa me moldar, transformar a minha vida em primeiro lugar, Senhor, oh Deus, e depois a vida de cada pessoa, Senhor, que vai ter acesso, Senhor, a Deus, a esse culto online. Muito obrigada, Senhor, oh Deus, por cada família que nesse momento está, Senhor, oh Deus, acessando esse culto online. Muito obrigada pela vida dele. Muito obrigada, Senhor, oh Deus, porque o Senhor separou esse momento para falar com cada uma dessas pessoas. Muito obrigada, Deus, é o que eu te peço, e desde já agradeço no nome santo do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Espero que essa noite você receba uma visitação do Espírito Santo de Deus, que não seja mais uma noite, mas que seja a noite do seu milagre, a noite da sua bênção, a noite da sua transformação. E eu quero também colocar aqui para vocês que, assim como existe toda uma organização do nosso culto, esse seria o momento dos nossos dízimos e nossas ofertas. Então, que nesse momento você possa também preparar a sua melhor semente, que você possa entender que nesse momento a igreja precisa de nós, que nós precisamos da igreja, e que a forma da gente fazer com que a igreja seja mantida é através da nossa fidelidade, dos nossos dízimos, na nossa oferta e no nosso parceiro de Deus. Então, eu te convido essa noite, se porventura você ainda não fez, faça. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, e Deus vai fazer com que tudo aquilo que está em suas mãos seja multiplicado, amém? Então faça, eu creio nisso, eu falo com muita fé, com muita propriedade, porque eu acredito nesse princípio. E hoje nós vamos estar falando sobre a quebra de maldição nas nossas emoções, na vida emocional. E tudo diante de Deus e diante da palavra dele é feito através de um processo. E todo processo existe uma sequência. E hoje, quando eu estava pensando nessa palavra, naquilo que eu iria trazer para a Igreja de Cristo Jesus, Deus estava me trazendo a revelação a respeito desse processo. Porque não existe quebra de maldição e libertação sem o entendimento real daquilo que nós precisamos viver, daquilo que nós precisamos fazer.
Eu quero apresentar algumas etapas para vocês, para que vocês possam entender qual é a jornada para que nós possamos quebrar a maldição. Hoje nós estamos falando a respeito da emoção, mas já falamos de finanças, já falamos da saúde, vamos falar sobre outras questões e ainda assim esse método ele não é diferente para as outras áreas. E o primeiro conceito daquilo que a gente quer apresentar para vocês nessa noite como jornada é o conhecimento. Olha o que diz João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o primeiro passo, o passo mais importante. Por quê? Porque sem o conhecimento não chegamos à verdade e sem a verdade não conquistamos a libertação. Olha como é importante a gente entender o conceito daquilo que nós estamos vivenciando, o conceito do Deus que nós servimos e a organização que a palavra dele, no momento que nós conhecemos, pode gerar esse impacto em nós. E o impacto da libertação, da quebra de maldição. Um outro ponto é nós entendermos, enquanto Igreja de Cristo Jesus, é que existe uma diferença entre vida emocional e vida sentimental. A vida emocional acontece dentro, a vida sentimental acontece fora. A vida emocional é como eu lido com as minhas emoções, é como eu lido comigo mesma, como eu lido com os meus medos, com meus anseios, com as minhas frustrações, enfim, com os meus pensamentos acelerados. Tudo isso tem a ver com a minha vida emocional. E os meus sentimentos é aquilo que é quem eu sou, é como eu lido com o outro, como eu lido com a minha família, como eu lido com o meu casamento, com os meus filhos, com o meu marido, com aquelas pessoas que se relacionam comigo no ministério, como eu lido com o outro. E isso é muito importante, porque uma coisa não está desconectada, porque se porventura emocionalmente eu não me encontro equilibrado, consequentemente isso vai provocar um impacto naqueles que estão no meu entorno. E o terceiro ponto muito importante, que também vai fazer parte dessa nossa jornada dentro da libertação e quebra de maldição nessa área específica, é como está a terra do seu coração. Uma coisa que é muito interessante é que hoje em dia nós podemos criar sementes em laboratório, nós podemos transformar a semente em laboratório para que essa semente possa ficar muito mais potente, que ela possa ser a melhor semente. Mas se essa melhor semente, criada de maneira diferenciada, for colocada numa terra infértil, essa semente não frutifica. Ou seja, o poder não está na semente, o poder está na terra que recebe essa semente. Por isso que é muito importante no dia de hoje, na noite de hoje, você entender que você precisa preparar o seu coração. O solo do seu coração precisa estar preparado para receber essa semente, para receber aquilo que vai ser plantado no seu coração. Muitas vezes nós esperamos uma palavra meteórica vindo da parte do Senhor, nós esperamos uma palavra rema, que é aquela palavra que é voz de Deus na nossa vida, mas quando essa palavra vem, ela vem de encontro a uma terra seca, a um coração fechado, a um coração não disposto a receber essa palavra. Então do que adianta? Então, do que adianta? Eu declaro essa noite sobre a sua vida e sobre o seu coração, que o seu coração vai se transformar numa terra fértil, numa terra cheia da água fresca que está descendo direto do trono do Senhor, está irrigando o seu coração. E essa terra ela vai estar pronta, vai estar preparada para frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Tudo que sair daqui, tudo que sair desse momento, desse altar,
vai ser sobrenatural na sua vida, vai ter um efeito sobrenatural sobre a sua família, vai ter um efeito sobrenatural sobre a sua casa, vai ter um efeito sobrenatural sobre as suas finanças, vai ter um efeito sobrenatural sobre os seus relacionamentos. Amém? Se você recebe, se seu coração está preparado para receber essa palavra, dá um glória a Deus nos comentários. Fala amém, eu recebo, aleluia. Eu estou preparada, eu quero viver um novo tempo com o meu Deus. Eu quero alcançar um novo nível com esse Deus. Eu quero mergulhar em águas profundas com esse Deus. Amém? Então você vai ter a partir de hoje uma nova temporada com esse Deus. E o nosso quarto ponto para que a gente possa estar recebendo esse momento tão especial é que nós precisamos entender que toda obra divina ela tem conceitos fáceis de fazer, mas difíceis de acreditar. Isso é uma coisa muito interessante, porque se a gente for olhar para a obra de Deus, é bem disso que se trata. Porque, por exemplo, o que é mais fácil? Você ir pescar um peixe, você abrir a boca desse peixe, assim como Jesus ordenou a Pedro que pescasse, que pegasse o peixe, que abrisse a boca do peixe, tirasse uma moeda e que fizesse o pagamento daquilo que precisava ser feito. É mais fácil fazer isso ou é mais fácil trabalhar 30 dias duro, no final do mês ganhar o salário, receber esse salário e fazer o pagamento das contas? Então, seria muito mais fácil fazer da maneira que Jesus orientou a Pedro. Mas o que acontece? Muitas vezes, dentro daquilo que Deus nos propõe, as coisas de Deus são fáceis de fazer, mas difíceis de acreditar. Então, nesse passo, o que eu estou falando para você? Esse passo é um passo de fé. Esse passo é um passo que vai requerer de você uma fé, mas não aquela fé estática, uma fé dinâmica, uma fé que recebe, que parte para ação, uma fé que ora, que conversa com Deus, mas que faz a sua parte. Então abra o seu coração, porque as coisas de Deus, as coisas que Deus tem para fazer, muitas vezes Ele vai requerer de você fé para que as coisas aconteçam. Eu quero, para que a gente possa entrar na palavra de hoje, que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, nos versículos de 1 a 3. 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 3. A palavra de Deus diz o seguinte: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Glória a Deus. Então, durante a invasão da Síria, uma menina israelita foi levada cativa, foi levada presa para servir na casa de Naamã. Ela foi servir a esposa de Naamã. Então eu penso que essa menina, porque a Bíblia fala que era menina, então se era menina, ainda ela era pequena, ela ainda não estava pronta para se casar. Então nesse momento eu penso que aquela menina estava tendo os seus sonhos adiados, os seus sonhos frustrados. Eu penso também que aquela menina, ela poderia estar com muito medo, porque ela estava sendo afastada do seu núcleo familiar. E quantas vezes no momento que nós passamos por esse tipo de
de vida, de momento, onde nós nos sentimos aprisionados, onde nós nos sentimos escravizadas a alguma situação, onde as nossas feridas acabam sendo maiores que a nossa fé. Veja bem, essa menina, ela foi trabalhar na casa de Naamã. Então, ela começou a observar as coisas que estavam acontecendo ali. Ela era escrava naquele lugar. Ela estava trabalhando, não porque ela queria, mas ela estava trabalhando à força. Era para essa menina estar irritada. Era para essa menina ter falado assim, quando viu Naamã tirando a roupa e vendo a pele dele tomada pela lepra. Baseado na realidade dela, o que ela poderia ter pensado? Que morra! Que ele possa ser todo comido por essa lepra, bem feito, que sofra. Eu pergunto para você, quantas vezes nós não passamos por situações onde nós temos esse tipo de pensamento, que gera muitos sentimentos que podem nos aprisionar, gerando medo, gerando frustração, gerando ódio, gerando muitas vezes o ressentimento. Ressentimento é algo que nos fere por dentro, que nos mina, que nos machuca. É todas as vezes que você pensar naquela situação, você sentir da mesma maneira, como se aquela coisa tivesse acontecido naquele momento. Então, mesmo trabalhando como escrava, a sua fé no Deus de Israel permanecia inabalável. Olha o que a menina fala. Olha o que ela fala. Ela: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta. Olha como ela manifesta a fé de forma maravilhosa. Olha como ela não perdeu a identidade dela. Olha o quanto que essa menina se mostrou humana diante dessa situação. Olha o quanto que tinha de compaixão no coração dela. Olha o quanto que tudo aquilo que ela passou não feriu o interior dela, de modo que ela virasse uma pessoa amargurada, magoada, frustrada, ressentida. E eu observo nesse texto 3 condições adversas na vida dessa menina, que muitas vezes você pode ter passado, assim como em alguns momentos eu passei. E a primeira condição dessa menina ela estava longe da família, ela foi retirada do seu núcleo familiar. Provavelmente nesse momento ela tenha sentido muito medo. Nesse momento ela tenha se sentido insegura. Imagina ali naquele momento, imagino eu virgem, imagino eu novinha, imagino eu com tantas coisas ainda para acontecer, ela sendo retirada do seio do seu núcleo de família e está levando prisioneira para viver numa terra que ela não conhecia. E esse é o segundo momento, é a segunda condição adversa dessa menina. Ela foi tirada da sua família. E quantas vezes isso não acontece conosco? Somos tirados da nossa família, somos tirados do nosso lugar de conforto, somos tirados do nosso lugar de familiaridade. E nesse segundo momento, no momento que somos retirados desse lugar, ela foi levada para uma terra estrangeira. A vida dela mudou drasticamente, a vida dela mudou absurdamente. E eu imagino que você que esteja recebendo essa palavra essa noite, você está se olhando: nossa, isso que aconteceu comigo mudou minha vida bruscamente, mudou a minha vida drasticamente. Oh meu Deus, por que isso aconteceu comigo? E muitas vezes se lamentando, se queixando. Muitas vezes nós ficamos como bica que fica pingando, falando a mesma coisa o tempo todo. Mas essa menina ela não se limitou, ela não perdeu aquilo que Deus, que o
seu Deus havia gerado no seu coração. A identidade dela como parte, como pertencente, como filha. E um terceiro ponto muito interessante numa dessas condições ela estava servindo como escrava, ela era forçada a trabalhar, ela não queria fazer ela queria fazer outras coisas, mas ela estava ali servindo, e mesmo nessas condições de escravidão, ela não se mostrava frustrada e nem se mostrava revoltada. Às vezes, por muito menos, nós nos revoltamos, nós começamos a esbravejar, a brigar, a bater nosso pé. Mas o que Deus nos convida nessa noite? Aquieta seu coração, vem falar comigo. E nesse momento, e mesmo em meio a essa situação, essa menina no verso 3, ela olha para aquele cenário, ela olha para o corpo daquele homem tomado por feridas, e ela fala: Senhora, minha Senhora, olha, isso fala de ousadia. Olha quanta ousadia essa menina teve para chegar diante da senhora dela e falar: nossa, se o Senhor estivesse lá em Samaria, diante do profeta, ele seria curado. Arabaxei, andarabaxou. Ah, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por mais que essa menina estivesse vivendo num momento muito difícil, mesmo que essa menina estivesse vivendo numa adversidade, numa circunstância ruim, ainda assim, a maldição não encontrou pouso, como diz em Provérbios 26:2. A escrava de Naamã era livre, ela era livre na alma, ela era livre na sua emoção. E eu te convido essa noite a buscar essa liberdade. É dessa liberdade que eu estou falando. A liberdade, ela não se restringe a um lugar, mas ela se molda. Ela é um modelo de pensamento. Ela decidiu ser de Deus. E qual é a decisão que você toma essa noite? Mediante a tudo aquilo que você vem passando ou que você já passou. Por que isso que você está vivendo ainda te afronta, ainda tem te resistido? Você já parou para fazer uma introspecção, para fazer um mergulho no seu interior e ver como anda a terra do seu coração? O que você tem gerado aí dentro? Interessante se faz é que Jesus, mesmo muito tempo depois, ele veio pregar essa mesma questão. Ele veio ensinar o mesmo princípio que essa menina está nos ensinando. Ele veio ensinar que nós devemos vencer o mal com o bem. Ele veio nos ensinar que nós devemos abençoar quem nos amaldiçoa. Ele veio nos propor que nós devemos orar pelos nossos inimigos e por quem nos persegue. Interessante demais, sabe, que eu quero compartilhar com você hoje aqui, para que o milagre, para que aquilo que você tem buscando em Deus aconteça. Esse milagre precisa de 3 personagens. Olha que interessante. Todo milagre precisa de 3 personagens. O primeiro personagem, é quem precisa do milagre. Você precisa do milagre, eu preciso do milagre. No segundo momento, ele precisa da pessoa que vai fazer o milagre. E num terceiro momento, nós precisamos de um facilitador do milagre. Olha que interessante. E nesse momento, nesse cenário, diante desse cenário, e você pode estar falando assim: Meg, todo mundo prega a respeito de Naamã. Nós estamos falando da menina, nós estamos falando da escrava. Diante desse cenário, essa menina, ela teve um papel fundamental na cura e na libertação desse homem. Ela foi uma facilitadora desse milagre. E é interessante porque Jesus, ele
ele precisava alimentar 5.000 pessoas. Então, existiam pessoas, as pessoas que precisavam do milagre. Existia a terceira, a segunda, a pessoa que poderia fazer o milagre naquele momento da multiplicação. E essa pessoa era Jesus. E no terceiro lugar existia o facilitador, o menino. O menino, ele já tinha lá os 5 pães e 2 peixinhos, mas esse menino, ele foi um facilitador, ele está aqui, olha, eu tenho. Muitas vezes nós podemos ser o facilitador da vida de alguém, mas nós precisamos falar assim, não veio preparado, eu vim preparado, eu já fiz o meu, já fiz a minha parte, eu já estou no meu lugar, eu já estou bem. Querido, eu te convido nessa noite a olhar de fato como você tem agido e reagido diante de todas as coisas que você já viveu. Porque nesse cenário aqui, no cenário de Naamã, o que acontecia ali? Quem precisava do milagre? Naamã. Quem podia fazer o milagre? O profeta Eliseu. E quem foi a facilitadora desse milagre? A escrava. E eu quero te falar exatamente sobre isso, porque ela é a fonte, essa situação, ela é fonte de nos manter aprisionados, de nos manter amarrados, de nos manter cativos, porque as pessoas vão nos ferir, as pessoas vão nos magoar, as pessoas vão mentir, as pessoas vão tirar coisas de nós, tanto físicas quanto emocionais, vão tirar pedaços, muitas vezes vamos ficar fragmentadas, mas o convite de Deus essa noite, através desse ensinamento, é a palavra de Deus dá certo. Olha o quanto que essa palavra tem para nos ensinar, e quando eu estava escrevendo, eu falei assim, cara, a palavra de Deus dá certo e ela dá acesso. Olha que incrível, olha que fantástico. A palavra de Deus está nos ensinando nesse momento de que ser uma pessoa do bem, ser uma facilitadora no reino de Deus, faz com que a palavra dê certo e que o milagre aconteça. E eu quero passar rapidamente para que você possa entender como é que essa coisa evoluiu. Naamã recebeu essa sugestão, e o que Naamã fez? Ele juntou ouro, ele juntou vestimentas ricas, festivas, e ele colocou lá em cima do camelo, do cavalo, não sei o que foi, mas ele pegou e ele se dirigiu para o lugar onde o rei estava. E chegando diante do rei, ele fala para o rei, Senhor, eu quero ser curado. E ele se apresenta ao rei porque ele era um oficial renomado. E ele fala para o rei, eu quero ser curado. E o rei achou aquilo muito louco. E ele achou uma afronta, ele achou que era uma pegadinha, que era uma cilada. Naquele momento o rei rasgou as suas vestes. E aí, só que essa história se espalhou pelo entorno daquele lugar onde as pessoas estavam. E aí o que acontece? Isso chegou até Eliseu. E Eliseu fala, seu moço, vai lá e chama Naamã até aqui. E naquele momento que Naamã chega, Eliseu nem se dá o trabalho de ir até Naamã. Ele fala para seu moço, olha, para Geazi, manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Uma das águas mais sujas daquele lugar. E lá na Síria, imagino eu, que deva ter fontes assim, né, jorrando, cristalinas. Mas naquele momento foi a orientação. E Naamã fala uma coisa que é muito interessante. Manda dizer que ainda há profeta em Israel. Quantas
Quantas vezes nós buscamos, às vezes a pessoa quer referência, a igreja que é cheia, lotada, enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito agora, mas deixamos de buscar quem carrega a palavra de Deus. E Deus manda te dizer essa noite que há profeta aqui na Sara Nossa Terra Bandeirantes, a palavra que está saindo direto do trono de Deus, todos os dias, 9 da manhã, em sala de oração às 22 horas, em sala de oração no Instagram às 18 horas, tem sempre um profeta liberando uma palavra para te curar, para te tirar desse lugar. E Geazi dá instrução para Naamã. E Naamã naquele momento reluta. Mas um servo de Naamã fala: Senhor, isso é tão simples, tão fácil, vai lá e faz. E Naamã ouviu o criado, o servo. E Naamã pegou, ele depois de mergulhar a 7ª vez, diz a palavra que o corpo dele ficou sem nada, curado. Você quer receber a cura do Senhor? Receba a palavra do profeta nessa hora. Receba a palavra de Deus nessa hora. Coloca aí no comentário: eu recebo a palavra de Deus. Essa palavra veio para mim. Eu percebo que eu tenho feridas dentro de mim. Eu percebo que eu tenho feridas no meu interior. Feridas essas que sangram, feridas essas que têm jorrado até impurezas para dentro de mim. E tem contaminado o meu interior. Então que nessa noite, assim como Eliseu, você possa mergulhar nas águas do Espírito, você possa mergulhar nas águas profundas do Senhor, para que Ele possa curar as suas feridas. Interessante que é exatamente o ponto que eu quero chegar. Vocês viram que lá em cima, lá atrás eu falei que a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Então, nesse momento, o que Naamã faz quando ele é curado? Ele pega tudo aquilo que ele tem e leva diante de Eliseu. Só que Eliseu sabia que existia, naquele momento, existia um facilitador desse milagre, que participou, que conduziu, que orquestrou. Então, naquele momento, Eliseu não aceitou. E Naamã vai embora. E nessa jornada, Geazi fica indignado. Ele quer saber por que não, porque ele já tinha arquitetado o plano na cabeça dele. E o que ele faz? Ele vai atrás de Naamã, ele vai saber, né, o porquê que Eliseu recusou e o que acontece. Naamã recebe aquilo que Eliseu havia negado. E, gente, uma coisa interessante foi exatamente o que Eliseu fala para ele. Né? Eliseu fala para ele o seguinte: olha, quando um demônio sai de alguém ou uma maldição, ele fica procurando uma casa limpa para entrar. A lepra de Naamã vai pegar em você e em sua descendência. E isso me leva a uma reflexão muito profunda, que é exatamente: se porventura nós estamos vivendo alguns momentos, isso eu falo até por mim. Eu lembro que assim que eu passei pelo meu processo de perda, uma das coisas que eu já era do Senhor, eu já cumpria a palavra, eu conhecia a palavra, mas eu fiquei com depressão. A minha alma estava abatida. E eu lembro que naquele momento eu perguntei para Deus: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? E Deus, Ele falou nitidamente ao meu coração: você precisa liberar bênção para os seus ofensores. Você precisa abrir seu coração, você precisa se lavar, você precisa abrir mão dessa dor, para que eu possa cumprir aquilo que eu tenho para a sua vida. E ninguém rouba a bênção de um facilitador. E eu lembro que naquele momento eu estava sendo uma facilitadora. Eu estava sendo uma facilitadora de bênção na vida das pessoas. Você tem sido facilitador de bênção na vida das pessoas. Se você tem, ninguém rouba a bênção de um facilitador. A sua libertação vai acontecer. O seu milagre vai acontecer.
Eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo. Eu profetizo sobre a sua vida uma nova história. Eu profetizo que nessa noite você vai começar a liberar perdão para quem te feriu. Eu profetizo que nessa noite você vai começar a liberar perdão para quem te enganou. Eu profetizo porque há poder no nome de Jesus e Ele vai te curar, Ele vai te livrar, Ele vai te tirar desse lugar de cativo, de cativeiro, de prisão emocional. Você vai ter a sua alma liberta nessa noite para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu profetizo abundância sobre a sua vida, abundância espiritual, abundância ministerial, abundância emocional, abundância sentimental, abundância em todas as áreas da sua vida. Jesus terá o nome dele glorificado através da sua vida. O nome dessa menina é lembrado. O nome dessa menina é lembrado. O seu nome vai ser lembrado. O nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. E nessa noite eu creio que Deus está te visitando no tempo que eu estou liberando essa palavra do altar. Ele está te lembrando o nome de pessoas. Ele está trazendo a sua mente nome de pessoas que você precisa pedir perdão. Nome de pessoas que você precisa perdoar. Nome de pessoas que você precisa decidir conviver. O milagre não pode, sabe? O milagre, ele só vai acontecer quando ele for maior do que a sua ferida. O milagre, ele precisa ser maior do que a sua ferida. Nessa noite, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que lhe faça uma visitação. Que toque no seu coração, que visite você onde você está. Muitas vezes nós deixamos de ser um facilitador, muitas vezes nós deixamos de cumprir a palavra de Deus. E eu lembro que no momento que o pior aconteceu na minha vida, a primeira coisa que eu fiz por um sentimento, que foi o sentimento de vergonha, a primeira coisa que eu fiz foi sair da igreja onde eu congregava. E eu lembro que eu não fiquei fora da igreja, mas eu fui para uma outra igreja. Eu não estava no lugar da minha missão, e o lugar da minha missão é o lugar da minha proteção, o lugar da minha provisão. Eu saí debaixo daquele lugar. E naquele momento eu lembro que eu fui para um outro lugar, sentei lá no final, na última fileira da igreja, e comecei a receber essa palavra e falei: eu não quero ser facilitadora de mais ninguém, eu não quero cuidar de mais ninguém, eu só quero ouvir a palavra, eu só quero estar sentada no banco. E eu lembro que naquele dia, quando eu tomei essa decisão, a palavra que foi liberada do altar, e foi assim, foi direto para o meu coração. Eu lembro que o pastor virou para mim e falou assim: você que saiu do seu lugar e que veio sentar aqui nessa igreja, deixa eu te falar, para que o ministério de Jesus se cumprisse, precisou de Judas. Judas precisou fazer parte. E naquele momento eu entendi que aquela palavra era para mim. Eu tinha sido traída por um discípulo, eu tinha sido machucada, eu tinha sido ferida, e naquele momento eu vi o quanto havia de amargura e frustração dentro de mim. Eu permaneci naquele lugar e eu fiz um propósito com Deus. Falei assim: eu vou ficar 7 dias aqui, porque a gente ainda faz esses propósitos com Deus, é incrível. E eu fiquei 7 dias, e os 7 dias que eu fiquei naquele lugar, Deus me mandou voltar para o lugar de onde eu estava. Então Deus te convida essa noite. Deus te convida essa noite a sair do lugar da sua prisão, a sair do lugar da sua insatisfação, a sair do lugar da frustração, a sair do lugar do medo, a sair do lugar que tem minado a sua fé e endurecido, enrijecido o seu coração, para ir para o lugar do seu milagre, para fazer com que o milagre, que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você passou, eu sei o que eu passei e sei o que eu perdi, eu sei o quanto que isso doeu, eu sei o quanto isso ressentiu o meu coração, mas eu sei o quanto escolher ser de Jesus mudou a minha história. Quando
escrevi isso daqui, eu fiz questão de botar assim, sabe, reluzente para mim, porque eu tenho convicção de que a palavra de Deus dá certo e que a palavra de Deus dá acesso. A palavra de Deus dá acesso ao seu milagre. A palavra de Deus dá acesso à sua libertação, à sua cura interior. E o inimigo, ele encontra o caminho, ele encontra o pouso para que a maldição se repita, porque existe dentro de muitos de nós esses sentimentos. Lembra que a emoção se trata de como eu lido comigo mesma. Às vezes nós estamos na igreja tendo esse tipo de comportamento. Eu gosto mais de fulano do que esse ciclano. Eu faço mais isso porque aquilo. E isso são sentimentos que geram uma fenda na nossa alma, geram uma fenda na nossa vida emocional. E aí quando a maldição vem, ela encontra pouso. E o pior do que encontrar pouso é ter as gerações sendo acometidas por isso. Então presta atenção nos seus sentimentos. Hoje em dia eu tenho muito cuidado. Depois que eu tenho, tido acesso às verdades de Deus, a verdade, a palavra do Senhor, eu tenho buscado não só a conquista para mim, porque eu tenho certeza que os montes que eu conquistar, os meus filhos não vão precisar conquistar. Tudo aquilo que eu fui sarada, tudo aquilo que eu fui curada, toda a libertação que eu precisei pagar um preço por ela, eu tenho certeza que as minhas gerações não vão precisar pagar. Elas vão poder. É claro que estamos falando que o ser humano tem escolhas e muitas vezes as nossas escolhas acabam nos levando para o aprisionamento. Então eu te convido essa noite, a noite da sua cura emocional, a se levantar de onde você está. Se levante de onde você está. E vamos orar. Eu quero que você faça um movimento. Deus tinha poder para curar Naamã ali naquele momento através de Eliseu. Toca, cura. Só que ele precisou fazer um movimento para que as suas feridas fossem curadas através da orientação, através do direcionamento de uma facilitadora. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa noite, quem precisa do milagre está aqui, é você. Quem faz o milagre está aqui, é Jesus. E o facilitador desse milagre sou eu. Então recebe agora onde você está, recebe a cura, recebe a libertação, recebe que essa maldição emocional seja quebrada na sua vida. Para de lamber as suas feridas, levanta daí, dá um salto e fala para o Senhor: eu quero ser curada, eu quero ser liberta. Eu quero ser liberto, eu quero que essa maldição seja quebrada pelo poder e autoridade do Senhor Jesus Cristo, amém? Oh, glória a Deus, eu creio que hoje será um dia onde a bandeira de vitória está fincada aí onde você está, seja no trabalho, seja em casa, seja onde for, essa bandeira foi fincada. E a sua vida vai ser testemunho. A sua vida vai ser testemunho das grandes obras maravilhosas que o Senhor fez na sua vida, amém? E você irá proferir palavras de amor, palavras de vida. Você irá abundar. E quando nós abundamos, quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós transbordamos. E o transbordar dessa presença é amor, é verdade, é alegria, é justiça. E nós deixamos nesse momento tudo aquilo que não provém de Deus para trás. Tudo aquilo que tem amarrado a sua vida. Tem muita gente aqui no dia de hoje que perdeu coisas, que perdeu pessoas, que tem
tido um problema de saúde, tem um problema físico muito grande, Rabachei. Eu te convido essa noite, confie no Senhor. Eu te convido essa noite, olha para si, vê se há algum mal dentro de você, algum sentimento, que quando você vai lá em Gálatas 5, você vai lá e vê o que é obra da carne, obra do Espírito. Veja o quanto que de carne ainda tem dentro de você, para que o Espírito do Senhor possa fluir. E ele vai fluir. Lembra lá do início? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não abra mão da sua libertação, não abra mão do seu milagre, não abra mão da sua cura, amém? Glória a Deus. Então vamos orar para a gente encerrar esse momento. Isso é mais um culto dentro da campanha de quebra de maldições que está chegando ao fim. E eu te convido nessa noite a gente fazer uma oração final. E essa oração eu creio que, sabe, que quem habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar à sombra desse Deus onipotente. Ele vai fazer com que você possa caminhar, sabe, caminhar em águas tranquilas, caminhar por pastos verdejantes. Ele vai fazer com que a sua vida seja uma vida mais leve. Caminhar, sabe, gente, com a cangalha, né? A gente falou tanto na semana passada a respeito do jugo. E o jugo é isso, o jugo são sentimentos que nós trazemos presos no nosso ombro, que nós não precisamos mais carregar. Se alguém te feriu, coloca a vida dessa pessoa no altar essa noite. Se alguém te magoou, coloca a vida dessa pessoa no altar essa noite. Mas não deixa de receber. Não deixa de receber aquilo que Deus separou para você nessa noite, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos pela palavra rema que foi liberada desse altar, pela palavra, Senhor, oh Deus, de fortalecimento e de conhecimento. Então que essa noite, Pai, tudo aquilo que precisa ser revelado a cada pessoa, Senhor, oh Deus, que vai ter acesso a essa palavra possa ser. Senhor, visita o interior, que ela possa através dos sonhos ter, Senhor, oh Deus, revelação daquilo que ela precisa mudar, transformar. Oh Deus, fala, relembra ela o nome das pessoas que nós precisamos perdoar. E Deus, através desse perdão, oh Deus, a vida dessas pessoas serão liberadas, a vida dessas pessoas serão transformadas, a vida dessas pessoas serão, Senhor, oh Deus, gerada, Senhor, oh Deus, vai ser gerado dentro delas um novo tempo. E eu creio que o avivamento só chega dentro de nós quando nós somos livres, para que esse fogo seu possa vir queimando, esse fogo consumidor possa vir queimando. Então queima, Senhor, queima tudo aquilo que precisa ser queimado, tira tudo aquilo que precisa ser tirado. Vem com o seu vento do Espírito e sopra sobre esse altar e varre todas as cinzas. Senhor, que o seu vento possa mover as águas, que o seu vento possa mover as águas e que essas águas, através desse movimento, Senhor, venham ficar cristalinas. Tira o lodo, Jesus, tira o lodo, Jesus, tira as impurezas, Senhor. É o que eu te peço, Pai, nessa noite. Visita os seus filhos, Senhor. Que esse fogo possa quebrar o cativeiro, que esse fogo possa curar, Senhor, oh Deus, as feridas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa com vocês antes da gente terminar. Já vou convidar o louvor para vir se preparando devagarzinho, mas eu quero te falar algo muito, muito interessante. No momento que eu estava falando, fazendo essa palavra, lembra que eu dei uma palavra de libertação das finanças? E o dinheiro, a lida com o dinheiro é muito emocional, viu? Então, preste atenção. O que acontece? Na minha infância, como eu tive um momento de pobreza muito grande, né? E eu precisava pedir, lembra que eu falei lá na minha pregação que era pedinte? Eu lembro que o tio que eu fui pedir uma coisa a ele, foi até uma lata de óleo, eu contei pra vocês, eu ainda me ressentia dele. Fazendo essa palavra, baseada na última palavra, o Espírito Santo me revelou esse sentimento. Claro que não é nenhum sentimento de ódio, de rancor, ele não está mais vivo. Mas eu
No momento que o Espírito Santo trouxe ao meu coração o nome dele, eu orei e pedi ao Senhor que liberasse o meu coração. Então, assim como o Espírito Santo fez comigo, eu tenho certeza, firme convicção que ele vai fazer com você. E às vezes não é uma pessoa, é uma situação, é um ocorrido. Abre mão disso. Abre mão. Deixa o Espírito Santo te curar dessa dor. E ele vai te trazer muito mais do que tudo aquilo que você pediu, do que você pensou, do que você imaginou. No momento que nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas são acrescentadas a nós, amém? Eu abençoo a sua vida, eu abençoo os seus projetos essa semana, eu oro ao Senhor para que Ele guarde a sua entrada, guarde a sua saída. Eu profetizo que a sua colheita essa semana seja sobrenatural, que você possa ter um tempo de qualidade com a presença de Deus e esse tempo de qualidade possa vir transformar a sua vida. Eu quero te dizer uma outra coisa muito boa, o nosso culto estará de volta nesse domingo, mas existe toda uma precaução que nós estamos tomando como corpo, que é o seguinte: existe uma lista que os seus líderes estão passando nos grupos que vocês fazem parte. Então, se você quer participar, escreve aqui: eu quero, líder, fala comigo. Por quê? Porque você precisa entrar nessa lista, porque nós temos um número limitado de pessoas que vão fazer parte desse primeiro culto, ok? Então, nós vamos ter lá todo um aparato de proteção, mas nós precisamos que você também se prepare, coloque seu nome na lista, esse é o primeiro ponto, ok? Mais uma vez também eu te convido para as nossas lives que estão acontecendo no Instagram do Sara Bandeirante, às 9 horas da manhã, de segunda a sexta. E na sexta-feira nós fechamos a semana às 18 horas com a sala de oração, ok? De segunda a sexta, às 22 horas, nós temos também uma outra sala de oração. E eu quero te agradecer, vou chamando o louvor aqui e que você tenha uma semana maravilhosa. Muito obrigada pela atenção. Aqui a diaconisa Meg, com o coração cheio de satisfação de liberar a palavra de Deus para você. Sara, nossa terra bandeirante, o seu lugar, o lugar da sua família e o lugar do seu milagre. Amém? O óleo da unção exala seu perfume, cheiro de santidade, pastores reunidos para adorar, vozes em unidade, o Espírito de Deus sopra em meu coração, paixão e devoção. Só eu sei o que passei até aqui, na estrada da vida, segunda chance que de ti eu recebi. Sarado das feridas, valeu a pena deixar queimar, paixão e devoção. Que sejas meu farol, sejas meu abrigo, sejas minha ponte, o meu auxílio, sejas minha força, seja o meu respirar, minha espada e meu escudo. As lágrimas que choram lavam o altar, é minha devoção, é paixão que arde o coração, tem pressa de te encontrar. Nosso amor é puro, ele não é guerra, mas por ele eu vou lutar. As lágrimas que choram lavam o altar, é minha devoção, é paixão que arde o coração, tem pressa de te encontrar. O nosso amor é puro, ele não é guerra, mas por ele eu vou lutar. Só eu sei o que passei até aqui, na estrada da vida, segunda chance que de ti eu recebi. Sarado das feridas, valeu a pena deixar queimar, paixão e devoção.
sejas meu abrigo, sejas minha ponte, o meu auxílio, sejas minha força, seja o meu respirar, minha espada e meu escudo. As lágrimas que choram lavam o altar, é minha devoção, é paixão que arde, o coração tem pressa de te encontrar. O nosso amor é puro, ele não é guerra, mas por ele eu vou lutar. As lágrimas que choram lavam o altar, é minha devoção, é paixão que arde, o coração tem pressa de te encontrar. O nosso amor é puro, ele não é guerra, mas por ele eu vou lutar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. Paixão e devoção como um farol me levam ao santo lugar. As lágrimas que choram lavam o altar, é minha devoção, é paixão que arde, coração tem pressa de te encontrar. O nosso amor é puro, ele não é guerra, mas por ele eu vou lutar. As lágrimas que choram lavam o altar, é minha devoção, é paixão que arde, coração tem pressa de te encontrar. O nosso amor é puro, ele não é guerra, mas por ele